Estilo. A gente vai falar desse estilo, o Wabi-Sabi, desde o início do ano, né? No plano de curso, de aula, eu já tinha colocado que a gente ia trabalhar com esse estilo. E esse estilo, ele, depois das vivências que a gente está tendo, ele se tornou muito mais enfático, né? Justamente pelas características que a gente vai ver, que a gente tá tornando a casa da gente com memórias, né? Tá trazendo, é, ressignificando o conceito de belo, né? Pensando na sustentabilidade, enfim, vamos lá. Então, assim, onde é que está a tendência de 2020? Né? A gente não teve Milão esse ano, que é onde a gente é, é, se norteia, né, para ver no design de interiores, né, quais são as grandes apostas, né, do mobiliário, né? Então, assim, onde é que vai essa tendência? Porque logo no início do ano também eu falei para vocês que a construção da tendência ela é feita, né, através de estudos psicológicos, antropológicos, geográficos, né, e são compiladas, né, no livro, onde esse livro que é chamado Home Build Life é adquirido por empresas de grande porte, né, como várias empresas italianas, enfim, que são berço lá da parte do mobiliário. Apesar do Brasil tá com grande destaque, né, na parte do mobiliário, eu acho que justamente por essa questão do handmade, né, do fazer à mão, né, enfim. Mas diante do que está acontecendo, a gente vê que a tendência ela está sendo estudada de uma forma dinâmica no tempo que a gente está vivendo. Então, a gente está trazendo novas experiências para dentro da nossa casa, a gente está vendo as pessoas vivendo novas experiências, né? As pessoas estão se comunicando de outra maneira. Então, como estão se comunicando, a gente também precisa comunicar com essas pessoas de alguma forma. Então, daí que está a tendência. Então, a tendência está ligada ao estilo e à temporalidade, né? E está ligada a essa necessidade de consumo, né? O que é que a gente vai consumir? O que é que as pessoas vão consumir? Daí que está essa aposta do mercado, né? Então, verificar o que é que está sendo de necessário, de necessidade naquele momento. Então, as nossas necessidades atuais, elas simplesmente se transformaram em meses, né? Então, assim, o que nós considerávamos, que a maioria das pessoas considerava um bem essencial, começa a se modificar a questão daquilo ser essencial, né? Então, a gente vai mudando, né? Então, assim, essas mudanças bruscas, eu nunca vivi uma mudança assim tão brusca, assim, eu nunca imaginei viver, mas eu acho que serve para a gente vendo que as coisas não deixam, pelo menos na nossa profissão, não vai deixar de existir. Simplesmente o consumidor está mudando, o cliente está mudando, né? E quando a gente aceita essa realidade, a gente se comunica para os clientes de uma outra forma e daí a gente consegue atender a necessidade daquela pessoa, né? Então, quem dita as tendências na decoração, né? Antes de falar disso, é, como minha vivência mesmo, né? Antigamente, se tinha projetos para fazer, eu tenho fechado consultorias pontuais para fazer atualmente, mas você vê que as pessoas elas estão buscando transformar o ambiente delas, de repente, com o que elas têm, né? Tem uma pessoa que me procurou mesmo, que é para simplesmente transformar o espaço com as coisas que ela tem e está diminuindo, colocar aquilo ali o que é necessário para ela tá tendo espaço para desempenhar as funções que ela necessita durante o dia, né? Com mais conforto.
Então, assim, muito mais parado, assim, não está o mercado, né? Obviamente, está tudo muito parado, mas o mercado está se movimentando. De alguma forma, está se movimentando. Eu recebi no WhatsApp uma tabela, né, até norte-americana, dos itens de consumo, né? Como mudou, assim. Então, assim, por exemplo, é, 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 teve baixa de vários produtos, mas assim teve uma alta de consumo de produtos de academia, estereométrica, bicicleta, enfim, toda essa linha onde as pessoas procuram fazer elas mesmas as coisas. Então teve um aumento, né, a questão da alimentação também, enfim, o mercado ele se movimenta, apesar da gente estar vivenciando um momento que não seja confortável, não esteja dentro da nossa zona de conforto. Porque tudo que dá uma chacoalhada na gente, que muda, né, eu acho que tira um pouco a gente da zona de conforto e faz a gente pensar. Então, assim, o que é que tudo isso pode transformar o nosso trabalho como designer de interiores, né? Então, quem dita as tendências na decoração, que eu escrevi aí, meu teclado está com alguma coisa de que às vezes modifica a palavra, a letra. Então, não deixa de ser do coração mesmo, né? Então, quem dita as tendências na decoração, né? As tendências, elas são ditadas primeiramente por esse livro, e aí depois a gente tem empresas, várias empresas que vão ditando, principalmente quando existe essa feira de Milão, que aí dá um norte de onde é que vai a tendência de cor, apesar da Pantone no início do ano ela dá aquela tendência de cor, né? Então são as grandes empresas do ramo de movelaria, do ramo de revestimento, né? Que vão ditando essas tendências, né? Ao longo do ano, né? Então assim, qual a aposta para o design de interiores em 2020? Oi, meu povo. Oi, Cida. Tudo bom, Cida? Tudo, amore. Oi, Cida. Então, Oi, Rê. assim, quais são as apostas para o design de interiores em 2020? Eu acho que é um pouco daquilo que a gente já tinha conversado, né? Um pouco de você se conectar consigo mesmo em alguns momentos. Praticidade, né? A gente não pode falar só da funcionalidade em si, mas o que que aquilo traz de identificação do espaço comigo, né? Com a pessoa, com os moradores da Da casa em casa. si. E eu acho que a gente está, né, no momento aí de mínimo, né? A gente hoje está É, vivendo com tirando os excessos, né? mínimo das coisas, né? A gente não está podendo sair, então a gente tenta, dentro do espaço que a gente tem hoje, se conter com o que a gente pode ter, né? Então, eu acho que é um pouco disso aí, que é a tendência aí, Eu acho né? também, concordo. Eu acho que o menos é o mais, né? A cada dia que passa. E a É, questão da sustentabilidade, que eu acho isso. que é prioridade, mais do que nunca agora, né? É, Nesse momento em que a gente viu o mundo parar e o planeta melhorar, em todos os sentidos, né? Então, isso. eu acho que isso a gente vai ter que ter esse olhar diferenciado de uma forma muito mais sensível. E Isso, a exatamente. sustentabilidade da cadeia como um todo, né? A gente não pode Isso. pensar só na sustentabilidade, eu vou dentro da minha casa pensar, por exemplo, eu faço a separação do lixo aqui, mas não adianta eu separar o lixo aqui e eu não tenho aonde destinar esse lixo, Isso. né? É a Verdade. Como preocupação com é, o que você vai gerar de resíduo como para, é que né? eu adquiro alguma coisa que é ecologicamente correta, Exatamente. mas de como que isso se transformou para que ele seja ecologicamente correto? Qual foi toda essa cadeia até ele chegar? Então, acho que a gente também tem que, é o que a Cida falou, é uma coisa mais macro, né? É. A O mundo educação é parou. prioridade aí, né? E as pessoas, elas já estão preocupadas, assim, em adquirir produtos, preocupadas com o futuro, né? Eu vou comprar determinado produto, mas de onde é que veio esse produto,
qual é o Mas é fornecedor, um grupo muito pequeno ainda, né, Bianca? Muito o grupo seleto. é pequeno, mas assim, você vê o discurso aumentando, né? E a Claro. gente vai ver que porque a- os designers de interiores, de uma forma acadêmica, estão estudando um grupo de pessoas para ver a tendência, que é a geração Y, né? Então, assim, que vão ser os clientes, que vão ser os consumidores, né? Dos nossos produtos, dos nossos serviços, né? Não que a geração X não vá usar, não, mas o foco está sendo agora em se comunicar com o pessoal da geração Y que a gente vai conversar. Então, Outra coisa, Bianca, que eu acho que é importantíssimo com essa experiência que a gente está vivendo, é que a gente precisa ter muita sensibilidade para entender a necessidade real do cliente, de forma que a gente mostre no projeto dele um conforto maior, o prazer maior dele estar dentro de casa. isso. Porque eu acho assim, até a gente que tem um, uma percepção já, né, da funcionalidade dos espaços e tudo mais, a gente já olha a nossa casa de uma forma diferente, que poderia fazer isso de uma forma, que pode fazer outras reformas, né, que dê mais conforto, que dê mais prazer, né, porque E a hoje em gente dia, essa questão de estar ligado ao prazer, dessas percepções sensoriais, está muito ligado à natureza. Você está conectado com a natureza, com o ambiente externo, através de janelas, através de plantas, né? Então, por isso que tem esse conceito do urban jungle, né? Que, na verdade, é você estar trazendo as plantas para dentro do seu ambiente, né? Então, eu tenho observado, né? Tem várias, na verdade, as reportagens mostram o fundo, né, das casas das pessoas. Então, assim, eu tenho observado o quanto a planta ela está sendo presente dentro dos ambientes, né? Então, assim, tá regendo 2020, essa questão de você ter o verde dentro de casa, para você poder sentir aquele espaço mais prazeroso mesmo, né? Você, de repente, está sentindo um aroma diferente. Eu até postei no meu Instagram algumas plantas, as funções de algumas plantas. Então, assim, para você estar tendo benefícios da natureza dentro da sua casa. Então, é uma forte tendência. O Urban Jungle, ele é uma vertente do Biophilic Design, né? Mas, assim, essa questão de estar trazendo planta, tá trazendo as plantas, né, naturais para dentro de casa, é uma coisa que tá sendo frequentemente vista, né? E esse termo está sendo muito usado em revistas, em artigos, né? E aí eu coloquei só para a gente aumentar o nosso vocabulário de design de interiores, né? A sustentabilidade, o upcycling, né? Então, assim, ver como é que esse produto foi feito, se esse produto, de repente, foi feito de um desmatamento ou não. Então, assim, está existindo essa preocupação, a preocupação com o descarte, como é que vai ser esse descarte. Enfim, a sustentabilidade, ela é um conceito que está muito em evidência. Desculpa, a tecnologia, né? A gente praticamente é como se fosse desculpa, uma parte do nosso. Ai, desculpa, agora abri a boca para tossir. Então, a tecnologia é muito importante porque a gente está precisando da tecnologia para a gente poder se comunicar. A tecnologia traz praticidade para a nossa vida. A gente consegue tornar tudo mais prático, mais objetivo com a tecnologia. Então, as curvas, a anatomia do mobiliário, né? Então, o mobiliário, o sentido do móvel, o sentido de uma cadeira, não é apenas o apelo estético,
é que ele seja como se fosse uma parte do nosso corpo, então que ele siga a anatomia do nosso corpo para poder dar um conforto para o nosso corpo, né? E o conforto mesmo, conforto ambiental, que é o conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico, que a gente vai ver, né? Essa questão das percepções que a gente tem dentro do espaço, a multifuncionalidade, porque um espaço pode ser sala de estar, mas pode também ter uma bancada e ter um home office ali, né? Você tem uma varanda, que é uma varanda gourmet, mas também que tenha um espaço para poder fazer atividade física. Então, assim, os espaços hoje em dia são multifuncionais. As cores monocromáticas, o design sensorial, a questão do handmade, né? Então, de você ter aquele acolhimento, de ter algo feito à mão dentro da sua casa, eu acho que quebra um pouco do minimalismo, né? Eu acho que quando você tem, mesmo que aquilo você sabe que não tenha sido feito, né? Então, de uma forma artesanal, mas, por exemplo, a almofada de crochê, você de repente olha para aquela almofada, vê, não, a almofada de crochê, você já remete a sua memória a algum período da sua vida que você teve a avó ali do lado fazendo crochê, enfim. Então, assim, os objetos, os móveis, eles contam assim uma história de dentro da pessoa da casa, né? O minimalismo. Bianca, eu vi um desses vídeos de passeio de casa e tudo, e a arquiteta dizia isso, né? Que são 3 pilares para que o ambiente ele se torne mais humano, mais aconchegante, que é o Exatamente. uso de madeira, o uso de uma obra de arte Uhum. e o uso do verde. Tudo isso é ligado ao Web-Sabe, né? O estilo Web-Sabe. E eu acredito que a obra de arte você, como é que se chama? Você dá uma personalidade quando você cria uma obra. Cria não, você faz, coloca uma obra de arte unindo ao seu projeto, né? De uma forma harmônica. Eu acho que você cria, dá personalidade àquele espaço, né? A obra de arte. Eu acho muito importante ter uma obra de arte em casa, mesmo que seja uma obra que não seja em termos de valores agregados, assim, altos valores, mas assim, que dê personalidade àquela casa. Você vai entre aspas, assim, vestindo a casa, né? Da pessoa, da pessoa. Mas eu acho interessante que essa questão de obra de arte, essa escolha seja da nossa cliente e não da profissional, porque Não. muitas vezes acontece que a profissional indica, tipo, eu estou falando assim, porque eu tenho uma amiga que a casa dela foi toda montada sem ela aparecer, eu acho um horror isso. Mas, assim, eu acho que até numa obra de arte, é a cliente que tem que fazer essa escolha para identificar exatamente o olhar, o gosto dela, né? De O repente, que um ela tapete. respeita, o Não, que ela... não, eu acho que a gente tem, assim, como se a pessoa tem uma obra ali, a gente tem a nossa função de colocar aquela obra no local adequado, né? Onde ela tenha mais destaque ou não tenha, enfim. A gente avalia os critérios do cliente. Mas porque antigamente a geração X, a gente vai ver, era muito ligada ao ter, ligada a marcas, ligadas assim a posses, a ter. Hoje em dia as pessoas não estão ligadas. A geração Y é uma geração que não está ligada às marcas, né? Então, enfim, antigamente as pessoas faziam, eu mesma eu já fiz eu geralmente eu gosto de fazer, eu sempre digo, meu trabalho é em parceria com o cliente sempre, mas eu já tive um cliente, os dois foram homens que eles não, a única coisa, um deles, olha, a única coisa que eu quero é meu sofá de couro, o resto ele não sabia o que queria. Então acontece, mas hoje em dia as pessoas, elas sabem o que querem, né? Elas têm uma tendência. Quando você faz o briefing do cliente, você olha o cliente, você já vê
se a obra de arte que ele vai gostar é uma fotografia, né, para você sugerir, não para você impor, né, mas para você sugerir opções. Então, assim, são obras, tem fotografias lindíssimas, que são obras verdadeiras obras-primas, caríssimas, daquela Adriana Duque, né, que são pinturas, é uma fotografia misturada com pintura que são lindíssimas e tem um valor alto, né? Tem um outro fotógrafo, Gabriel, que usa muita tecnologia, esqueci o sobrenome dele, que é bem diferente. Ele une a tecnologia com a fotografia, então ele traça um jogo de luz misturado com papel bem interessante. E são Depois obras. veja o nome, Bianca, para passar para a gente. Eu tenho no meu Instagram ele, né? Então, assim, na verdade, uma mudança de olhar, né? Se de repente a pessoa, eu já tive uma cliente, não sei se eu já falei para vocês, que ela tinha esqueci o nome é tipo um tapete, mas não é tapete, um artesanato, né? Parecendo um tapete que ela usou de quadro, que ela amava, eram umas florzinhas, tinha um fundo preto, parecendo um crochê, mas mais grosso. Eu esqueci o nome daquela técnica. Tipo um macramê, mas não é macramê o nome. E que era um fundo preto cheio de flores coloridas. Assim, para ela era importante aquilo ali, entendeu? Porque foi a mãe dela que fez. Então, eu jamais iria pegar e dizer, não, olha, isso aqui a gente precisa colocar um outro tipo de tela aqui, isso aqui. Não, eu coloquei num lugar de destaque na casa dela, porque aquilo ali era importante para ela, né? E estava escondida, estava na sala, mas estava numa parede que não dava para quase ninguém ver. Então, foi uma alegria quando a gente foi fazer a produção do projeto e contemplou aquela obra de arte, né? Que não deixa de ser uma obra de arte, né? Que foi feita pela mãe dela. Então, assim, tudo foi pensado para que o projeto abraçasse essa obra. Não que a obra de arte tem que combinar com o projeto, entendeu? Então, assim, o minimalismo versus o maximalismo. No minimalismo, a gente é prático, a gente é objetivo, a gente não quer saber de excessos, a gente usa o que precisa, né? No maximalismo, então a gente tem um ambiente minimalista, mas a gente traz o maximalismo dentro desse estilo minimalista. Por isso que eu falo para vocês que tudo é muito híbrido, né? Então, você faz um ambiente minimalista com pouco mobiliário, com muita área de circulação, mas de repente você tem uma poltrona ou tem um buffet, enfim, alguma peça que está na fazenda, que está, enfim, no interior, e você diz, não, eu vou trazer essa peça para aqui, para minha casa. E isso tudo colocado e num ritmo adequado por nós, designers de interiores. Isso aí dá significado ao espaço, né? Você traz pertencimento do morador, né? Que as pessoas estão buscando pertencimento dentro de casa, né? Não está querendo aquele ambiente frio, que é um ambiente que a pessoa viva de fato, né? Dentro da casa. Então, isso você traz o minimalismo com o maximalismo. Se a pessoa tem uma estampa, né? Então você pode trazer alguma coisa com cores, mais voltada para o pop, mas você traz para o minimalismo e ele é abraçado, tá certo? E com harmonia, porque vem aí a nossa função de estar orientando da melhor forma os elementos de dentro do espaço, tá certo? Então, aí a gente vê a geração. Eu tomei remédio para alergia. Eu tô aqui cochilando. Eu logo vi, eu tô achando você calado. Eu já ia Tô perguntar. aqui cochilando, meu Deus. Mas eu tava sem entender. Meu Deus, por que eu tô tão cochilando aqui? Que é, Gil? Remédio de alergia. Eu tá calado, eu tava até achando assim estranho. Eu já ia perguntar. E o que foi, Gil? Tava dormindo? Eu tava fechando liga a câmera agora, Gil. Ligue aí a câmera para eu ver se quando você tá
Olha, é a Que mesma coisa de dar figura, uma você é vaia. figuraça, Gil. É a mesma coisa de vaiar. É a mesma coisa de você pegar e me vaiar. Dormir na minha Não, aula. Ah, Gil, não, eu não, tava. não. Foi o remédio mesmo. Eu Tem sei remédio como é pra que é. Eu sei como é que é. Nossa. Eu sei. Você não está trabalhando, Gil? Ele Não, tá essa de, semana não. Não? ele tá curtindo o feriadão. E, Verdade. Ele está curtindo o São João, que ele gosta. Ou queria eu. então, gente, a geração Y. Eu acho que Gale é da geração Y. Né, Gale? Gale, você tem quantos anos? Eu sei que é indiscreto perguntar, mas 5 anos. ele é da geração Y. Ele, Gale. Ah, que Eu sou eu bonitinha. sou da geração X, né? Mas assim, Ai, eu não, então não pergunte a minha. não, se você é geração X também. Tá? É só Gale aqui que é da geração Y. Não, Tá não todo lhe mundo no ouvi, mesmo bar. Bianca. Tá todo mundo na mesma geração. Gale, que é da geração Y. As Não, outras todas são X? não, tem X e tem os Boomers Baby. A gente vai ver aqui, ó, aqui na frente. Então, assim, a gente tem esse histórico das gerações, né? Então, assim, a gente tem a geração X, que são os nascidos entre 1960 e 79, e os da geração Y, que são os nascidos entre 1980 e 1994. Então, são esses, são essa geração que o mercado está pesquisando. O mercado que eu falo é de um todo, né? De toda a indústria, né? Está pesquisando o comportamento dessa geração, né? Então, é uma geração que está muito ligada à tecnologia, né? Eles são embaixadores da sustentabilidade, eles estão sempre conectados, são questionadores, priorizam a experiência em detrimento da posse. Então, assim, antigamente, antigamente bem recente, as pessoas se preocupavam muito mais em ter as coisas. Eu vou comprar a minha casa, não que seja ruim não comprar a casa, a geração de comprar a casa tá ok. Mas assim, eles não estão, é uma geração que não está muito preocupada com posses, está preocupada mais com a experiência, em viver dentro da casa, né? Então tem muitas pessoas que não se preocupam de estar morando de aluguel enfim, e moram de aluguel por opção. Eu conheço muita gente que faz isso. E de repente, Misericórdia, essa pessoa deve ter problema de cabeça, de é querer, gente de da não se sua preocupar. geração. E a geração X, ela tem uma questão muito voltada para segurança, né? Exatamente, Estabilidade. estabilidade, Ah, né? então, E a eu geração sou da Y, X, essa professora. Eu geração não sou da levada, viu, Y, não. Gil? Olha, E eu a acho. Eu tenho geração uma Y, cabeça mais não. madura. A geração Y é aquela busca mais novidades, é aquela geração que não Exatamente. se contenta com. Ela não aguenta a zona de conforto, né? Ela quer sempre Agora tem uma algo novo, questão, né? mas tem uma questão também aí, viu, gente? Para quem vai comprar um imóvel financiado, eu estou falando para quem entende dessa questão de dinheiro, a nível, estou Uhum. dizendo a nível de investimento, tá? É, é, um, um, um gerente disse para meu filho que é muito melhor ele deixar o dinheiro investido e pagar aluguel do que comprar imóvel hoje Já ouvi alguém financiado. falar isso também. Já ouvi alguém Financiado. falar. Mas Então, tem isso, essa questão que eu não entendo, financeira, eu mas também que não sou existe muito entendida, hoje. não, nessa questão Entendeu? financeira. Assim. Mas, assim, é porque o que é que acontece? Eu não sei a idade do seu filho, mas nós todos, a gente tem que aprender a se comunicar com essas pessoas da geração de Gale, né? A gente tem que se comunicar com perturbando o Gale. A gente tem que. É outro tipo de comunicação. Então, se de repente, eu só estou criando hipóteses, se de repente esse gerente fosse mostrar para o seu filho algum tipo de segurança, como Renata falou, enfim, para ele investir em algo que traga segurança, investir em algo que traga status. Não é o discurso que
a geração X, que essas pessoas, elas estão querendo ouvir, elas estão muito mais preocupadas em viver, né? Em ter o espaço para viver de verdade, tá certo? Então, por isso que eu falei para você sobre as obras de arte, né? Antigamente, as pessoas viam quem é o pintor da vez, quem é o fotógrafo da vez. Eu vou colocar obras de leilão, enfim, de vários artistas renomados. Não que essas obras de arte tenham perdido valor, nada disso. Mas é porque hoje em dia as pessoas estão propensas a consumir um outro tipo de arte também. E isso é muito bom, né? Então, assim, eu acho que dividir mesmo esses grupos e estudar para poder se comunicar e para poder a gente também trilhar o nosso caminho como profissionais. A gente precisa entender, né, quem são esses clientes potenciais, né? Por mais que a gente tenha clientes que possam ser da geração X, ou a gente tenha clientes dentro de uma casa que seja da geração Y e da geração Z, que de repente a gente vai fazer um quarto de criança e a gente tem que comunicar com aquela criança. Então, como é que a gente pode se comunicar com aquela criança que é da geração Z, né? E que futuramente vão ser os estudados, né? Que vão ser o cliente final, né? O consumidor vai ser o da geração Z. Então, assim, no momento, as empresas estão voltadas a atender às necessidades desse mercado, que são influenciadores, digamos, que estão influenciando o mercado nesse sentido de consumo, porque são eles que consomem mais, que tem uma grande, a grande maioria atual do mercado, tá certo? Então, autenticidade, praticidade e busca por novas experiências são características dessa geração. A relação dessa geração com a casa também está mudando. Hoje, a casa significa um lugar no mundo que tem a sua cara, onde você se sente representado. Pode ficar à vontade, viver do seu jeito, receber amigos quando quiser e recarregar as energias depois de um dia cansativo. Então, você quebra aquele ritmo, quebra a monotonia. Então, assim, hoje em dia, existem vários trabalhos onde não tem aquele horário, né, padrão. Então, as coisas estão fugindo um pouco do padrão. Então, essas pessoas também mudam o estilo de vida. Logo no início do ano, eu disse que o minimalismo é um estilo de vida, né? Eu digo hoje em dia que o estilo Wabi Sabi está sendo um estilo de vida. As pessoas estão vivendo